O programa Estação Saúde está no ar, sempre levando até você informações com qualidade, informações que de alguma forma vão acrescentar na sua vida e lhe ajudar de alguma forma. Nosso tema que trataremos hoje é a depressão. Como forma de curiosidade, eu fui buscar sobre a depressão e eu fiquei um pouco assustada sobre o que a Organização Mundial de Saúde nos diz. A depressão é a quarta principal causa de incapacitação em todo o mundo e, de acordo com projeções da Organização Mundial de Saúde, em 2030 ela será o mal mais prevalente do planeta, ficando à frente do câncer e de algumas doenças infecciosas. Hoje, segundo um estudo epidemiológico publicado numa revista especializada, 121 milhões de pessoas estão deprimidas. Para se ter uma ideia, é um número quase 4 vezes maior do que o de portadores do HIV/AIDS, que hoje está em 33 milhões. Preocupada com esse assunto, por conhecer muitas pessoas que têm esse diagnóstico, hoje nós vamos conversar sobre ele. E para falar sobre o assunto, eu recebo o psicólogo Luciano Correia. Luciano, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, por compartilhar conosco seus conhecimentos. Eu que agradeço o convite. Então, para a gente adentrar nesse tema, o que é a depressão, Luciano? Faz quanto tempo que esse diagnóstico está entre nós? Pelo menos a gente tem notícias de 40 anos mais ou menos, um pouco mais, desse diagnóstico de depressão. E a depressão é um conjunto de sintomas que afetam principalmente o humor das pessoas. Certo? Tem três sintomas que são os principais, que é a perda de interesse pela vida de uma forma geral, a baixa energia, a gente também fica diminuída a energia, e a tristeza. Esses três são os três principais. Depois tem outros que também, somados a esses, acabam nos dando então o quadro que a gente chama de depressão. A tristeza, ela geralmente é um sinônimo da depressão ou elas são diferentes? Não, elas são diferentes. Uma situação que aconteceu corriqueira no nosso dia a dia, pode nos levar a uma tristeza. Por exemplo, o time perdeu, brigou com o marido, com a namorada, isso pode nos gerar uma tristeza. Isso é uma situação natural que aconteça. Agora, quando isso perdura durante um período maior do que o necessário, o time perdeu no domingo e você ficou 3 semanas pensando naquela situação e cabisbaixo e sem energia para fazer nada, então a gente já tem que começar a pensar numa outra situação, não mais em tristeza. Existe uma causa para a depressão, tirando esses 3 fatores que você falou que geralmente estão envolvidos, Então, a depressão ela é um conjunto, não só um conjunto de sintomas, como também um conjunto, a gente chama etiológico, Pode ter situações geradas pela genética, pode estar relacionado com situações do dia a dia, certo? Outras situações que podem gerar um desconforto em relação a uma questão de trabalho, uma discussão, todas essas situações somadas podem gerar uma depressão. E também a história de vida dessa pessoa. Eu entendo que o que mais caracteriza a depressão é essa perda pelo interesse. Geralmente essa perda pelo desejo de continuar a vida está associada com as coisas pelas quais você projetou a vida ao longo da sua existência. E muitas vezes acontece algo que acaba desencadeando então essa perda total. Quais são os principais sintomas, para quem está nos assistindo em casa? Às vezes acha que pode estar relacionado, pode não estar. O que seriam os principais sintomas? Além dos 3 que eu comentei há pouco, que é essa baixa energia, a gente tem sem vontade, prostrado, sem vontade de fazer nada, a tristeza e a perda de interesse pela vida, tem também a diminuição do apetite. Algumas pessoas aumentam o apetite, mas no geral há uma diminuição no apetite, o sono fica agitado, certo? Algumas situações em que você fica muito ansiosa, o pensamento não consegue ter uma concentração, você não consegue pensar
focar em alguma coisa. Né? Então essas são as principais características, né? A vontade de não sair da cama, né? Você dormir mais do que o necessário, né? Então essas são as principais características. Então, como eu falei, é um conjunto. Na medida que esse conjunto existe durante um período maior do que 2 semanas, a gente começa a pensar então num quadro de depressão. Estava conversando com alguém antes de vir aqui, né? E nós estávamos falando justamente da dificuldade das pessoas aceitarem o diagnóstico da depressão, que ao meu ver é o mais difícil, né? Hoje em dia até tem melhorado, assim, né? Mas alguns anos atrás era taxado de quem não queria trabalhar, é falta de serviço, e a gente sabe que não é, né? Como eu falei, a projeção da Organização Mundial de Saúde é muito séria. Ela nos mostra, né, que a projeção é que em 2030 vai matar mais do que o câncer, o HIV, que são doenças que hoje em dia têm matado muita gente, né? Então, para você que está em casa, que de repente recebeu esse diagnóstico do médico, né, fique atento, porque isso é uma doença como qualquer outras, né? Acho que o Luciano tem até mais propriedades para falar, né? Como uma hipertensão, como um diabetes. Assim como essas doenças têm um diagnóstico, a depressão também tem. Ela tem uma característica muito interessante, Gabriela, que você não conseguir necessariamente localizar uma parte do corpo, né? É o que está acontecendo. Certo? E nós temos uma cultura muito ainda fortalecida, arraigada na questão física. Certo? Então tudo aquilo que não é ainda físico, a gente tende a desconsiderar, né, colocar menos valor. E a depressão é uma dessas situações. Eu sou servidor público, né, no município aqui próximo, e durante esses 20 anos que eu trabalho, uma das coisas que eu mais escuto quando eu pergunto à pessoa por o que atrás ali, ela diz, olha, muitas vezes a resposta vem assim, eu já tinha procurado o médico ano passado, e aí ele falou para mim que ia me encaminhar para um psicólogo, e aí eu achei que eu não tinha nada. Certo? Então, assim, toda vez que as pessoas, né, as pessoas vão ao médico, e quando tem esse diagnóstico, a pessoa tende a pensar que, então se é depressão, então eu consigo resolver sozinho, e nem sempre isso acontece. E geralmente as pessoas que estão chegando lá nesse segundo momento, são pessoas que já estão chegando numa situação mais agravada, que se elas tivessem procurado, né, o psicólogo, o psiquiatra, ou mesmo continuado o acompanhamento com o seu médico lá, naquele momento, naquele período, né, elas não estariam numa situação tão grave quanto acabam se encontrando, né, e que fica cada vez mais difícil. Porque a gente está lidando com o desejo das pessoas, né, a gente diz, a depressão é a doença que ataca o desejo, né, ataca justamente a vontade das pessoas de continuar. Então, por atacar a vontade, muitas vezes é confundida com preguiça, com falta de vontade de fazer as coisas e por aí afora. Então, você que está em casa, fique ligado com a gente, nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos trazendo mais informações para você. Fique ligado com a gente.